Seja bem-vindo ao canal do Obreiro Oficial. Meus amigos, a nossa reflexão de hoje será extraída aqui do capítulo 21 do Evangelho de João. E essa palavra, meus amigos, vai trazer um fortalecimento espiritual tremendo, inclusive para você que está pensando em desistir de tudo, em desistir da fé, em abandonar o Evangelho, assim como Pedro fez aqui nesta ocasião. Essa palavra, meus amigos, ela é muito atual e vai falar muito com você. Por isso é interessante você prestar atenção no que o Espírito Santo tem para falar contigo, que você vai sair daqui desse vídeo fortalecido com tua fé avivada, tá bom? Diz assim, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus apóstolos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os apóstolos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam eles: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: esse é o Senhor Jesus. Então Pedro, ouvindo que era Jesus, cingiu-se com sua veste, porque estava nu, e se lançou ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede, como os peixes grandes, porque não estavam distante da terra, senão uns 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei comigo. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor Jesus. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois que havia ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro. Olha a pergunta de Jesus: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Meus amigos, olha que palavra tremenda, que reflexão o Espírito Santo quer trazer para a gente com essa palavra tremenda, violenta, que tem tudo a ver com a gente. Essa passagem bíblica mostra aqui para a gente justamente um momento em que Jesus apareceu para os discípulos depois que havia ressuscitado. Aqui Jesus já não estava mais fisicamente com eles. Aqui já é o momento depois da crucificação. E quando aconteceu o momento da crucificação, nós vimos aqui, depois que Jesus foi crucificado, aqui os apóstolos voltaram para a velha vida. Você leu aqui comigo, preste atenção, o capítulo 21 mostrou aqui para a gente que Pedro voltou a ser um pescador novamente. Quando Jesus escolheu Pedro, ele estava pescando. Lá no começo do Evangelho de João, você pode observar a escolha de Pedro. Pedro e seus amigos estavam pescando lá e Jesus o convidou para ser o seu pastor, o seu apóstolo.
E Pedro o seguiu. E passou 3 anos e meio com Jesus, pregando a palavra, servindo a Jesus. Mas depois que Jesus foi crucificado e morreu e ressuscitou, Pedro desistiu da fé. Voltou a ser novamente o pescador de antes. Estava aqui, se observou comigo. Estavam os 3 apóstolos aqui, com Pedro, pescando durante a madrugada. Ou seja, isso deixa claro aqui para a gente que nem Pedro tinha crença, acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E por conta disso, por se sentir abandonado, por desacreditar que o evangelho poderia prosseguir, Pedro voltou para a velha vida, voltou a ser pescador novamente. E Jesus, sabendo disso, não podia deixar isso barato. Apareceu para Pedro e justamente através dessa pesca aqui maravilhosa, ele chamou Pedro, depois que comeu o pão e o peixe, chamou Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro disse: o Senhor sabe, Senhor. Então ele disse aqui: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, você não vai ficar aí sendo pescador novamente, você vai para fazer a obra, a minha obra. Você não vai desistir da fé, você vai continuar com o evangelho, pregar a palavra de Deus. Sai daí desse barco, sai dessa velha vida e volta aqui para a fé novamente. Jesus foi resgatar Pedro justamente no momento que ele havia desistido da fé e voltou a ser aquele pescador de antes. E essa palavra, meus amigos, ela é muito atual e tem tudo a ver com a gente. Porque, infelizmente, tem pessoas que têm agido da mesma forma como Pedro agiu aqui nesta ocasião. Você começou na fé com o Senhor Jesus, era pau para toda a obra, estava ali firme e forte na igreja, pregando até a palavra de Deus, ganhando almas, mas de uma hora para outra, as circunstâncias se tornaram adversas na tua vida, você sofreu uma decepção, seja lá o que aconteceu. Você foi decepcionado com a obra e, de repente, saiu da igreja, voltou a ser aquela velha criatura de antes. Voltou para a pescaria novamente, assim como Pedro havia voltado. Mas hoje o Espírito Santo está aqui te resgatando, mostrando para você que essa atitude que você cometeu e abandonar a fé não é inteligente. Jesus quer te resgatar. Jesus veio aqui agora aparecer para você através dessa mensagem. O Espírito Santo está tocando aí em você para te mostrar que não vale a pena desistir da fé. Não vale a pena voltar a ser o pescador de antes que você era. Não vale a pena viver fora da presença, do caminho do Senhor. Você que está pensando em desistir, você que está aí com a tua fé abalada, pensando em chutar o pau da barraca, desistir de tudo, olha só o que o Espírito Santo está aqui mostrando para você. Não haja como Pedro aqui. Pedro prosseguiu adiante e foi um dos maiores pregadores do Evangelho. O principal apóstolo da igreja do Senhor Jesus. E é isso que Deus quer fazer contigo, meu amigo. É isso que Deus quer fazer contigo, minha amiga. Você não pode desistir, você deve continuar nessa fé, porque você é um grande homem de Deus. A tua alma tem valor, a tua alma não tem preço, mas o diabo vai fazer de tudo para você voltar a ser o pescador de antes, para você voltar para a velha vida de antes, assim como Pedro pensou em voltar. E voltou, mas Jesus resgatou. O Espírito Santo está aqui hoje te resgatando e eu tenho a certeza que você vai tomar a decisão certa de seguir adiante, de largar essas redes aí e voltar para a fé e continuar na jornada espiritual, porque Deus quer te usar ainda para ganhar almas, assim como usou antes, assim como te usava antes, tá bom? Prosseguir na fé e nunca desistir. Essa é a reflexão que Deus está trazendo para a nossa vida com essa palavra, tá bom? Espero que você possa ter aprendido e colocar em prática tudo aquilo que Deus falou contigo através dessa mensagem, tá bom? Então agora eu queria pedir para você curtir esse vídeo, deixar o teu like e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva agora mesmo no canal do Obreiro Oficial. Ajuda aqui o canal a ganhar relevância aqui na plataforma da internet para que essa palavra possa chegar até outras pessoas que estavam pensando em desistir da fé, assim como você estava antes de ouvir essa palavra. Porque evangelizar a vida de alguém sempre vale a pena, tá bom? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade.